Surpresa. Já deu aqui que iniciou. Já começou. Vamos entrando, sejam muito bem-vindos. Cristina Saturno, Rodrigo Freitas, sempre presente, Rodrigão. Rodrigão é do Pará, né, Rodrigão? Vamos lá, vamos fazer uma live surpresa aqui pra galera, comentar alguns casos clínicos. Kathleen Ataíde, seja muito bem-vinda. Vamos bater um papo hoje aqui sobre fisioterapia de verdade. Vamos lá. E aí, galerinha, como é que vocês estão? Essa é uma live surpresa, eu tava aqui de boa, mas aí recebi tanta demanda de caso clínico pela central que aí eu resolvi vir conversar. Rodrigão aí a prova é que a gente está desbravando o solo soteropolitano, tá falando com várias regiões do Brasil, que massa. Milóise, seja muito bem-vinda. Vamos lá, galera. Hoje a gente vai falar, nosso tema principal é sempre tratamento da dor, tá? Sempre tratamento da dor. Caia qualquer dor, qualquer dor. Se você tem dor nas costas, se você tem dor de cabeça, dor na TM, pescoço, ombro, cotovelo, punho, quadril, joelho e tornozelo, nossa especialidade é fisioterapia músculo-esquelética, ou seja, dor músculo-esquelética. Porém, a gente recebe demanda de pacientes oncológicos que têm dor por causa do câncer. É lógico que a gente nunca vai resolver zerar a dor, uma dor proveniente de um câncer, mas a gente vai atenuar, vai controlar, vai dar qualidade de vida. Então o tema das lives são sempre tratamento da dor. E qual é o maior problema no tratamento da dor hoje em dia? O overdiagnosis. O que quer dizer overdiagnosis? O excesso de diagnóstico. Eu quero dar um exemplo de um caso clínico. Um caso clínico de uma dor atrás do joelho. Olha só, eu tô com dor atrás do joelho. Essa dor começou há 2 dias, é insidiosa, eu não tô conseguindo dobrar. Eu vou num fisioterapeuta, então o fisioterapeuta, para avaliar essa dor no joelho, ele não pode fazer uma avaliação analítica, uma avaliação articular analítica, como várias escolas de terapia manual pregam aí. Ele tem que fazer uma avaliação global. Às vezes o paciente chega e fala pra gente: Caio, quanto custa uma avaliação da lombar? Quanto custa uma avaliação de dor de cabeça, de enxaqueca? Olha só, você vai fazer uma avaliação de você mesmo. A gente vai te avaliar como um todo, vai te avaliar integralmente para buscar as possíveis causas da sua dor, porque nunca é uma única causa, a não ser que seja um quadro de dor específica, e quadros de dores específicas são brutalmente raros. O que eu quero dizer com brutalmente raros? Menos de 1% do total dos pacientes com dor músculo-esquelética. Beleza? Então, essa paciente que chega com a dor no joelho, uma dor atrás do joelho, você tem que excluir. Será que a fonte do sintoma é o joelho? É o quadril? É o tornozelo? É a coluna? Por que, Caio, que eu tenho que excluir tudo isso para ir avaliar o joelho dela? Porque o corpo humano funciona de uma forma biodinâmica. E o que eu quero dizer com isso? Que de uma forma biodinâmica quer dizer que uma articulação para mover, por exemplo, eu tenho aqui meu dedo, eu tenho uma falange proximal, eu tenho uma falange intermédia, eu tenho uma falange distal. Para minha falange distal dobrar completamente, eu tenho que dobrar a falange intermédia. E para ela dobrar de forma total, eu tenho que fazer uma leve flexão da interfalangiana, da metacarpofalangiana, para eu ter o movimento completo. Então a mesma coisa é o joelho. Brunão, eu vou falar um pouquinho também, viu? Acompanha aí. Obrigado pela sugestão. Então, para o meu dedo dobrar total, eu preciso usar todas aquelas articulações. Eu não posso simplesmente, vou dobrar o joelho, ela não tem capacidade para dobrar o joelho e dor no joelho. Eu não posso ir no joelho e simplesmente avaliar só o joelho. Eu tenho que ver se a amplitude do tornozelo da perna direita tá total comparado com a perna que não dói. Eu tenho que ver a mobilidade do quadril do lado que o joelho dói.
contra o quadril do lado que o joelho não dói. Eu tenho que ver a mobilidade da coluna, se está livre, completa e sem dor. Eu tenho que ver a mobilidade da torácica, às vezes até a mobilidade do ombro. Existe um raciocínio que a gente chama de tensegridade, que é uma interconexão de tecidos moles por todas as regiões do corpo. Se a gente for abrir um livro de anatomia aqui, a gente vai perceber o seguinte: existem músculos como o grande dorsal. Sabe aqueles fisiculturistas que fazem aquela pose no palco para mostrar as asas? Pois é, aquele é o músculo grande dorsal. O grande dorsal, ele sai aqui do tubérculo menor do húmero e ele vai por trás das costas até o quadril do lado oposto. E tem uma aponeurose de tecidos chamada fáscia tóraco-lombar que interconecta essas regiões fazendo um X nas costas. Se a gente for usar esse raciocínio, a gente tem que ver o raciocínio da marcha, né, do passageiro e do locomotor. Quando o paciente está andando, a gente precisa ver a dissociação da cintura pélvica e a dissociação da cintura escapular. Então pode haver uma interconexão do seu ombro com a dor no joelho. Então não tem como eu pensar de uma forma biomédica. E aqui, mais uma vez, eu ressalto, não é nada contra médicos, contra dentistas, contra nenhum profissional de saúde. É contra raciocínios. Se eu uso o raciocínio biomédico, eu excluo automaticamente o raciocínio biopsicossocial? Não necessariamente. Mas se eu for por essa linha de raciocínio, eu vou avaliar analiticamente aquele joelho. Eu vou buscar causas para aquela dor. Eu vou pedir ressonâncias. Aí, por exemplo, uma paciente que teve artrite reumatoide. E artrite reumatoide com muita nutrição, com muita nutrologia, com acompanhamento de educador físico, personal trainer, conseguiu entrar em remissão de uma doença que não tem cura. Ou seja, o paciente não tem mais sintomas. Olha, se um paciente normal, vamos dizer normal, porque não existe normal e anormal, tá? Mas se um paciente comum, que não tenha nenhuma doença sistêmica, né? Quando a gente faz um exame de imagem nesse paciente comum, a gente já acha uma brutalidade de alteração. Imagine se a gente fizer nos pacientes reumatológicos esses exames de imagem. Se a gente fizer esses exames de imagem, a gente vai achar uma porrada de alteração também, que não necessariamente quer dizer nada relacionado à dor. Dor e lesão não apresentam uma relação linear, é uma relação multissistêmica, complexa, de diversas áreas do cérebro, fazendo com que o paciente reconheça aquele joelho como uma ameaça. Aí, resumindo, esse paciente chega no consultório e eu vou excluir a coluna lombar. Testo flexão em pé, extensão em pé, deslocamento lateral direito, esquerdo, inclinação direita, esquerda. Testo coluna torácica, rotação direita, rotação esquerda, extensão, flexão. Testo coluna cervical. Eu testo tudo. Sabe por quê? O paciente chega com a queixa no joelho e você descobre problemas maiores em outras articulações que o paciente não estava nem aí, porque não tinha dor, só estava rigidez lá, ele estava usando o segmento normal. Então eu testo tudo sim. E aí eu testo flexão cervical, extensão cervical, rotação direita e esquerda, inclinação direita e esquerda, retração e protusão. Eu testo articulação temporomandibular, eu testo oclusão total, eu testo abertura total, eu testo desvio lateral de mento maxilar, eu testo desvio lateral de mento maxilar esquerdo e direito, eu testo oclusão com palito nos dentes, eu testo agachamentos com oclusão total e agachamentos sem oclusão, porque nesses testes de movimento eu posso adereçar disfunções que estão totalmente interconectadas com a capacidade de ocluir a temporomandibular do paciente. E diversas vezes, esse paciente que eu estou dando um exemplo foi um caso, abaixei, pedi para ele agachar sem a oclusão total, olha só, agachou sem a oclusão total, sumiu a dor no joelho, quase fez cócoras. Ou seja, a ATM poderia ter uma interconexão. Por que eu falo poderia? Porque nós não temos olhos de raio-x. Nós não podemos dizer para ele, é por isso. A gente fala, pode ser, e a gente coloca as cartas na mesa, dizendo quais são os leques de possibilidades para o tratamento, para o paciente em conjunto conosco resolver qual tratamento seguir. Aí veja bem,
A gente excluiu cervical, excluiu torácica, excluiu lombar. Caio, como é que a gente exclui quadril? Você vai fazer extensão de quadril, vai fazer flexão de quadril, vai fazer rotação interna, rotação externa, abdução, adução, vai testar todos esses movimentos com carga e vai ver se reflete na dor do paciente. Aí o paciente, esse movimento doeu. Eu não quero saber que o movimento doeu. Se você tem rigidez, vai doer quando você movimentar. Eu preciso saber se a dor que apareceu no meu teste de movimento é a dor concordante do paciente. Sendo a dor concordante do paciente, eu acendo alerta. Olha, a rotação interna do quadril, limitado, doloroso, menor que 35 graus e produzindo a dor na virilha e produzindo a dor no joelho, no qual o paciente tem a queixa, que é o motivo pelo qual ele pagou pelo meu serviço. Eu achei uma dor concordante em um teste de movimento e acusei não só concordância da oclusão temporomandibular, como concordância da rotação interna de quadril, desencadeando o sintoma na qual essa paciente se queixou. Esse paciente se queixou, beleza? E aí eu consigo selecionar fontes causais. E aí a gente vai para o questionário biopsicossocial. A gente pergunta sobre todos os tipos de emoção, a gente avalia pulso, a gente avalia língua, que é uma avaliação específica de medicina tradicional chinesa, para ver quais síndromes energéticas o paciente pode estar apresentando, ver se é um desequilíbrio de Bagan, é um desequilíbrio do fígado, é um desequilíbrio de baço pâncreas, de coração, de pulmão. Caio, você detecta doença também? Não sou médico que detecta doença. Eu detecto disfunção. E essa disfunção não quer dizer que o órgão do paciente está ruim, não. Quer dizer só que energeticamente o fluxo de Qi, que a gente chama, e de Xue, que seriam componentes energéticos da medicina tradicional chinesa, estão desregulados. E aí, a depender de qual órgão esteja cometido, a gente faz correlação com as emoções que o paciente pode estar sentindo. Detalhe, esse paciente, ele não falou nada de emoção comigo. E eu já vou falando, batendo martelo sobre diversas emoções que podem estar envolvidas no problema do paciente. E o paciente, meu Deus, esse cara me conhece de onde? Por que ele está falando isso? E aí o paciente começa a achar que a gente é bruxo, que a gente é mágico, mas não é. Se a gente for por integração de sistemas, integrações sensoriais, a gente consegue perceber que um quadro de ansiedade abrupto vai hipertrofiar, aumentar o sinal e excitar demais a amígdala. A amígdala é uma estrutura que detecta ameaça. Eu vou ter uma hiperexcitação de córtex cingulado anterior, de sistemas de cultura, crenças e emoções, de sentimentos e pensamentos interconectados como uma teia, desencadeando ansiedade brutal nesse paciente. E esse paciente tem uma resposta de medo, porque a ansiedade é uma resposta de medo. Medo geralmente de um cenário catastrófico que está por vir e que esse paciente acha que vai perder o controle. E meu Deus, eu vou perder o controle, eu não sei o que fazer, eu prefiro me render ao sintoma e ficar de repouso. Ou então procurar outro profissional. E aí a pessoa procura outro profissional e o outro profissional não tem o raciocínio biopsicossocial. O outro profissional tem um raciocínio biomédico. Ele vai pedir uma panorâmica da TM, ele vai pedir uma tomografia de feixe cônico, que a maioria dos planos não cobre, um paciente vai ter que desembolsar verbas e ele vai ganhar em cima da zorra do exame e o sistema vai coagindo os pacientes sem eles nem perceberem, tentando achar causas de dor na estrutura, quando as evidências científicas já não mostram mais causas de dor como explicação na estrutura. Tudo bem, você pulou carnaval, você passou na corda de Bell com chiclete, você tomou um jab, direto no rosto, você deslocou a TM. É lógico que você precisa de um exame de imagem, afinal teve um trauma, mas não, sua dor foi inespecífica. Você dormiu, acordou assim, você do nada está trabalhando sentada, no fim do dia a dor apareceu, sem você ter trauma, queda ou acidente. A gente chama isso de dores musculoesqueléticas inespecíficas, sem causas aparentes. E aí a gente tem que abordar o paciente
de uma forma biopsicossocial. Aí o paciente vai num acupunturista que fala para o paciente, olha, você vai ficar de molho por uma semana e semana que vem você volta, para a gente ver como é que você faz. E o paciente fica em dúvida do que vai fazer, porque um profissional diz uma coisa, outro profissional diz outra. Então, pacientes, ó o beliscão, ó o puxão de orelha, tem paciente que sai lá do consultório sem orelha. Eu faço paciente sair parecendo que é um atleta profissional de jiu-jitsu, com aquelas orelhas assim, ó, quase sem orelha. E aí, paciente, você precisa decidir qual tratamento você vai seguir. Porque se você for num cara que faz ozônio, que vai dizer que você está com biomarcadores de infecção ou biomarcadores de toxicidade no sangue, o ozônio vai limpar você. Se você vai num acupunturista que fala que seu problema é energético, que você está com deficiência do Tissue no GAN, que é o fígado correspondente às emoções de raiva, e aí o paciente tem acesso de raiva, o paciente, meu Deus, eu estou com um problema emocional por causa de meus acessos de raiva, o paciente vai tratar energético. Aí você vai no RPGista que detecta que a sua cifose é avantajada e a sua cifose é a causa da sua dor, porque aumenta o peso das suas mamas e isso aumenta mais ainda a sua dor, somado a um profissional do Pilates. Eu estou aqui colocando um cenário hipotético, não quer dizer que seja assim, tá? Aí um profissional do Pilates diz que ela está usando muito celular, que ela pode ficar com taste neck. Gente, eles não fazem isso por mal, não. Não é por mal, eles estão tentando ajudar vocês. Só que as informações não são as mais atualizadas possíveis. Existe um cara chamado Ney Mesiar, que é professor do mestrado e doutorado da Uniswan lá no Rio de Janeiro. O Ney publicou um artigo chamado Taste Neck. E ele pegou diversas pessoas que usam o celular por mais de 6 horas e comparou com pessoas que não usam. E aí eles viram que o uso prolongado de celular na postura do taste neck não causa dor em quem não tem dor e não aumenta a intensidade nem frequência da dor em quem já tem dor. Ou seja, é um contrassenso. Sabe o que aconteceu? No dia que esse artigo foi publicado, no dia seguinte, a CNN Internacional Americana convidou profissionais para discutirem o artigo, porque era informação de total contrassenso que a ciência estava trazendo. Vamos analisar pela biologia evolutiva. Na biologia evolutiva, nossos ancestrais ficavam assim nos jornais. Nossos ancestrais ficavam assim na fila do trem, na fila do metrô. Ninguém tinha tanta dor e incapacidade como nas últimas 2 décadas. As dores e incapacidades nas últimas 2 décadas só vêm aumentando. E vocês estão atribuindo a um celular que tem substituído um hábito de um jornal, um hábito de ficar na fila do trem, na fila do ônibus, enfim, de nossos ancestrais que não tinham esses problemas. O ritmo de vida acelerado, a privação do sono, os níveis de ansiedade por causa da pandemia, os níveis de estresse, os níveis de preocupação excessiva, principalmente com o lado financeiro, porque brasileiro não sabe fazer reserva de emergência. Brasileiro não está preparado para passar um ano de pandemia em casa sem trabalhar, porque brasileiro não guarda metade do seu salário todo mês. Brasileiro não vive em minimalismo. Então imagina uma pandemia chegando, você vê que o seu orçamento só dá para mais um mês, você tendo que trabalhar no meio do coronavírus, como é que sua cabeça fica? Com 3 filhos em casa, com a esposa em casa. Enfim, eu estou falando esposa aqui, mas pelo amor de Deus aí, feministas não venham falar, é só um exemplo, pode ser a mulher que esteja trabalhando e o homem esteja em casa, enfim, espero que vocês entendam o raciocínio. Então como é que o nível de ansiedade fica? Fica lá em cima. Como é que as estruturas e aquela interconexão cerebral que eu falei, interconexão entre áreas, como córtex cingulado, amígdala, córtex pré-motor, córtex pré-frontal, ínsula, né? Que são estruturas que ligam pensamentos, sentimentos, emoções, né? Que reagem a detecções de ameaça. Todas aquelas estruturas ficam ligadas no 220. E aí eu vou para os meus movimentos do dia a dia com muita rigidez, com excesso de proteção, porque eu acredito que minha dor está associada a uma lesão. E que quanto mais dor eu tenha, maior é a minha lesão. E aí eu vou te falar de uns estudos, de 2 estudos. Um estudo que pegou mais de 300 pessoas entre 20 e 60 anos
E aí comparou o tamanho da lesão no ombro. Qual que era a lesão, Caio? Lesão do manguito rotador. Sabe, mulheres acima de 40 anos que começam a ter dor no ombro, desenvolvem capsulite adesiva, ou então fazem exame de imagem, detectam bursites e tendinites, e aí do nada um exame de imagem encontra ruptura parcial do manguito rotador, ruptura total do manguito rotador, e elas acham que isso é a causa da dor. Só que aí essas pesquisas têm mostrado o seguinte, que pessoas que têm ruptura de 20% podem apresentar dores excruciantes numa EVA de 0 a 10, 8, né? Dores excruciantes. E pessoas que têm rupturas totais, ou seja, o tendão está lacerado lá, podem apresentar dores mínimas de 20%. E esses estudos vêm mudando paradigmas nos profissionais de saúde, sejam eles fisioterapeutas, sejam eles médicos, sejam eles educadores físicos, mostrando que o tamanho da lesão não está associado à intensidade da dor. Então, dor e lesão não são relações lineares, relações diretamente proporcionais. O paciente pode ter dor sem ter lesão. E quando o paciente entende isso, ele muda completamente o raciocínio sobre mover. O paciente estava com medo de fazer cócoras. O que é que eu pedi para ela fazer? Faz cócoras. Mas, Caio, como assim dói? Eu sei que dói. E o problema é solução. Como assim o problema é solução, Caio? É porque dói que você tem que fazer. É o fato de você não fazer isso frequentemente que faz com que quando você precise usar o joelho em amplitudes máximas de flexão, você tenha dor no joelho. Então faz cócoras. Ai, a primeira doeu. Ai, a segunda doeu. A terceira doeu. Opa, doeu, mas doeu menos. A quarta eu já estou descendo mais. A quinta eu estou descendo mais ainda. Nossa, na 15ª eu já estou em cócoras e estou parado em isometria, em cócoras, descansando. Caramba, não estou sentindo dor. Dobra o seu joelho de novo. Repete dobrar o joelho. Repete mais uma vez. Como é que pode? Você está com uma crise de dor ciática, você está com uma crise de dor na virilha, uma crise de dor no quadril, muita dor, estou de repouso na cama. Como é que pode isso estar acontecendo? Se o seu teste de Laseg está negativo, se a sua manobra de slump está negativa, se quando a gente repete movimentos de flexão, você ganha um movimento que está limitado e você diminui ou abole a dor quando você ganha a flexão do joelho, como é que pode você estar com a nova crise e querer me dizer que essa explicação é por causa de uma inflamação? A inflamação surgiu de ontem para hoje. Surgiu de ontem para hoje sem você ter tido queda, sem você ter tido trauma, sem você ter tido qualquer tipo de acidente. Como é que pode? Você não está vendo que é um contrassenso? Ah, então é emocional? Não estou dizendo que é emocional. Eu estou dizendo que existem fatores extrafísicos que colaboram para a sua percepção ou não de dor. E parece um cenário muito bonito isso que você conta, mas a minha realidade é outra. Toda vez que eu vou caminhar, minha dor aumenta. Toda vez que eu vou correr, minha dor aumenta. Se eu vou para academia, o personal faz treinamento comigo, eu volto com dor. Pessoal, alguma coisa está errada, porque movimento não é para causar dor. E a maioria não tem lesão em curso. Se você teve um trauma, uma queda, um acidente e você tem uma lesão em curso, uma lesão muscular aguda, que é uma outra história total, que gera completamente incapacidade, é claro que os movimentos vão ter que ser prescritos por um fisioterapeuta. Afinal, o fisioterapeuta que entende de tratar dor e lesão, tá? Educador físico entende de prevenção, tá? Se o cara tem dor, se o cara tem lesão, não é ideal que ele esteja no educador físico. Se o paciente tem doença, não é ideal que ele esteja no fisioterapeuta. Doença é tratada por médico. Se o paciente tem bloqueios de movimentos e limitações, não é normal que ele esteja no médico. O normal é que ele esteja no fisioterapeuta. E de 100% dos casos, 97% é caso para fisioterapia. Olha que louco. Caio, você está puxando a sardinha para o seu lado. Pior que não tô. Se aqui nessa live tivesse aquela opção de carregar a foto para vocês, eu ia abrir a foto aqui na live de um artigo que mostra que The Lancet, Low Back Pain Series, que mostra que a maioria das dores de coluna são inespecíficas e gerenciadas com exercício, terapia manual e educação. E quem é que faz exercício, terapia manual e educação? É o fisioterapeuta ou é o médico?
Claro que o médico pode fazer educação também. Claro que o educador físico pode fazer exercício também. Mas quem é que faz os três? Infelizmente, quem faz os três é a fisioterapia. Um outro estudo mostrou que quando a gente compara pessoas, estudo americano, mostrou que quando a gente pega mais de 300 pessoas, o estudo também, quando a gente pega essas pessoas com dor nas costas, com dor musculoesquelética e joga elas no sistema de saúde para tratar a dor, quando ela vai no médico primeiro, pede o exame de imagem, volta no médico, só então vai na fisioterapia e aí volta na revisão com o médico, o tratamento custa $2.700 a mais do que quando ela vai direto no fisioterapeuta. E quando ela vai direto no fisioterapeuta, 97% é resolvido ali nas primeiras 4 a 6 semanas. E ele não precisa, então, ser encaminhado por um especialista para tratar tal doença. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí. Elizabeth Assunção, Renata Cristina, Bruno Fisioterapeuta, Renan Fal, Marileide, Kathleen Ataíde. Olha só, a gente vai responder algumas perguntas que vocês deixaram aqui. Jefferson, melhor físio do Brasil, que nada. Pode falar um pouco sobre fisioterapia da fibromialgia? Deixa eu ver quem é você. BR Farias. Vamos lá, BR Farias. É o seguinte. O raciocínio é praticamente o mesmo. Não existe a fisioterapia para uma doença. Existe a fisioterapia para dor e função, independente de qual seja a doença. Mas, claro, a gente tem que entender um pouco da doença para traçar uma fisioterapia de uma forma mais específica. Fibromialgia é um desequilíbrio do sistema nervoso autônomo. No nosso sistema nervoso, a gente tem um sistema nervoso central e o periférico. No sistema nervoso central, a gente tem um sistema nervoso autônomo, que a gente chama de sistema nervoso neurovegetativo. O sistema nervoso autônomo automático, ele tem 2 polos. Um polo é o sistema nervoso que é simpático e o outro polo é o sistema nervoso que é parasimpático. No ciclo da natureza, no ciclo circadiano, que a gente chama tecnicamente, todos os órgãos têm um horário de pico de funcionamento. 6 horas estômago, 4 da manhã fígado, 3 horas da manhã pulmão e por aí vai. E esse ciclo foi evoluindo com a natureza. Nossos ancestrais acordavam 5 da manhã, iam caçar, se alimentar e voltavam, se protegiam dos predadores, né? E quando não tinha fogueira na época, né? Então eles usavam a natureza como o dia é para caçar, se alimentar, reproduzir e a noite para descansar. E o que está acontecendo atualmente? A gente está invertendo os polos. E essa inversão dos polos acontece automático na fibromialgia. Na fibromialgia, o sistema nervoso simpático, que te prepara para lutar ou fugir, que descarrega corticoide das suprarrenais, que descarrega adrenalina, dilata a pupila, aumenta a sudorese nas mãos, esse sistema nervoso simpático, ele te prepara para lutar ou fugir. E ele deveria estar ligado quando você acorda, até mais ou menos umas 18 horas. E nas 18 horas tem a inversão dos polos, onde o sistema nervoso parasimpático deve aumentar sua atividade para te preparar para dormir, descansar e digerir tudo que você comeu ao longo do dia. Nesse raciocínio, na fibromialgia, está tudo invertido. O simpático liga o alerta à noite, lutar ou fugir, e o parasimpático liga o alerta de manhã. Então o paciente está com sono durante o dia e ativo durante a noite e reforça esse loop infinito de dor, espasmo e mais dor. E a dor vai sensibilizando o cérebro, a amígdala vai detectando uma ameaça com atividades comuns e esse paciente começa a ter cada vez mais dor e o ciclo não melhora. E aí o que é que o senso comum faz com o fibromialgico? O paciente com fibromialgia, quais são os tratamentos principais? Exercício moderado, não estou falando de exercício leve, não estou falando de exercício intenso, estou falando de exercício moderado, mais psicologia. Dentro da psicologia, ele vai detectar se é terapia cognitivo-comportamental, se é análise, se é psicoterapia, se é psicanálise, se é... Tem várias correntes, né? Não sou especialista nisso para falar. Então, psicologia e fisioterapia são tratamentos principais. Mas o que
é dado ao fibromialgico? É dado o seguinte: ansiolítico, porque a ansiedade está lá em cima no paciente com fibromialgia, antidepressivo, porque tem sinais de depressão na pessoa com fibromialgia, e ansiolítico, antidepressivo e corticoides, ou então bombas medicamentosas manipuladas que combinam codeína, que é um opioide fortíssimo, um analgésico que mata mais do que cocaína na Irlanda. Tem estudo irlandês mostrando que opioides matam mais do que droga, do que heroína, do que cocaína. Opioide, corticoide, relaxante muscular. E aí o paciente passa 3 meses voando nas nuvens, sem dor nenhuma. Em vez de aproveitar o boom do medicamento inicial para fazer de fato o que tem que ser feito, que é a psicologia mais a fisioterapia, o paciente com fibromialgia, o remédio está resolvendo. Só que quando chega no 4º mês, aquela dose não faz mais efeito. Então o médico vai lá e aumenta a dose para passar a fazer os efeitos. E o tempo vai passando e ele começa a substituir as drogas. Até que o seu sistema orgânico, ele vai fazer uma coisa que a gente chama de retroalimentação negativa. Caio, que diabo é retroalimentação negativa? Retroalimentação negativa é o seguinte: a gente tem um eixo chamado hipófise, hipotálamo, intestino. Esse eixo é responsável por regular todas as atividades neurohormonais na sua corrente sanguínea. E quando esse eixo ele tem todas as substâncias necessárias para que você controle a dor. Ah, Caio, como eu queria viver sem dor? Existe uma doença extremamente rara que o paciente não tem nocicepção e ele não tem alarme de dor. Esse paciente não vive 10 anos, não vive 15 anos. Porque quando a garganta fecha com amidalite, ele não sente dor para gritar para os pais que a garganta está tapando. Ele morre asfixiado de noite. O paciente tem uma pneumonia, ele não tem dor na caixa do peito. Ele não grita para os pais para levar para o médico. Esse paciente morre. Então, dor é comum e é normal e é um sistema de alarme para proteger você de algo que seu cérebro está equivocadamente ou certamente detectando como ameaça. Isso a gente tem que rastrear numa avaliação. Mas, voltando, nesse sistema de alerta, que o parasimpático está desregulado no fibromialgico, ele está tomando antidepressivo, ansiolítico e corticoides. E o remédio para de fazer efeito. Qual que seria o ideal? Você tenta o tratamento conservador primeiro psicologia, terapia cognitivo-comportamental, mais fisioterapia, no mínimo 6 meses. E caso não surta efeito, você combina com o tratamento medicamentoso. Só que aqui é feito tudo ao contrário. Então, eu tenho um resultado que está aqui na minha frente, que é minha mãe. Quantos anos sem remédio, minha mãe? Quantos anos? 6 anos. 3 anos. 3 anos sem remédio. 3 anos sem remédio. Estou fazendo... A acupuntura ela não aceita mais, está com a versão de agulha. Tem o que... deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha o que está aqui. Tatame, supino, olha o que está aqui. Peso, halteres, olha o que está ali. Cama elástica. Bota o peso para ela pegar. Bota uma porrada de peso. Ela, quanto peso tem aí, cara? Eu tenho só 5. Ela tá fazendo com 10 sem saber, achando que é 5. Então, eu boto muita carga para paciente fibromialgico. O paciente fibromialgico sai lá do consultório parecendo que tá treinando para as Olimpíadas. Ai, Caio, tô quebrado. Como é que foi o sono? Nossa, foi muito melhor. Cheguei cansado, dormi. Como é que tá a disposição no outro dia? Caramba, tá muito melhor. O ânimo muda, a esperança renova. E o paciente vai mudando gradualmente os hábitos. Claro que não é da noite para o dia. Por exemplo, tem um protocolo que eu uso também, que o paciente ele tem que acordar, esse paciente com fibromialgia, ele acorda com o parasimpático super ligado, ou seja, letárgico, devagar, querendo ficar na cama até meio-dia. Esse paciente tem que acordar e se jogar no chuveiro frio. Assim que ele sair do chuveiro frio, ele tem que tomar um café preto em jejum. Claro, se ele não tiver nenhum componente gastrointestinal associado que proíba certo tipo de alimentação. Mais uma vez, não sou nutricionista. Estou falando baseado no que funciona para meus pacientes. E aí o que acontece? Esse paciente, ele toma um choque no sistema nervoso com um banho gelado e o café preto em jejum. E esse choque do sistema nervoso faz com que o parasimpático comece a desligar e o simpático ligue na hora que ele tem que ligar. E aí quando chega à noite,
meditação, mindfulness, música lenta, ambiente totalmente escuro. Sabe aquela luzinha vermelha da TV desligada? Tira aquele diabo da tomada, porque aquela luz incita suas células oculomotoras a inibir a secreção de melatonina. Melatonina é uma substância, um hormônio que o nosso eixo hipotalâmico e hipofisário intestinal libera na corrente sanguínea toda vez que a gente ambienta abaixa a luminosidade para preparar o paciente para o sono. Então tem várias outras estratégias que a gente pode usar com terapia manual, com analgesias induzida via exercício, que o paciente vai chegar melhor para dormir e vai acordar mais disposto. E a longo prazo, a médio e longo prazo, 4 a 6 meses, o paciente vai se sentir outra pessoa. Então, esses são insights que a gente passa, que a gente considera valiosos, principalmente para esse paciente que tem fibromialgia. Beleza? Deixa eu ver se tem mais perguntas aí. Ó, o Renan aí mandando pergunta. Quando o paciente está sem dor alguma no momento da avaliação, qual exercício indicar? Aí a gente tem que quebrar o foco, Renan. Por quê? Por exemplo, a minha proposta é tratamento da dor. Só que a minha proposta também tem prevenção de lesão. Na proposta de prevenção, o paciente está sem dor nenhuma. Um paciente curioso. Caio, eu quero conhecer seu trabalho. Não tenho dor nenhuma, não. Vou lá só para conhecer, viu? O paciente chega lá no consultório, a gente testa todos os movimentos de todas as articulações. ATM, base de crânio, cervical, torácica, lombar, quadril, joelho, tornozelo, ombro, cotovelo, punho. A gente não vou dizer que a gente testa dedo, a gente não testa dedo, tá? Mas eu falo, a gente testa todos os movimentos. Os movimentos que o sinal comparável tiver restrito, por exemplo, rotação direita, vai só 45 graus, rotação esquerda vai 90. Rotação direita vai 90, rotação esquerda vai 110. Todos os sinais comparáveis de déficit de movimento, a gente anota. Ó, você tem rigidez para mover nessa direção. Você tem rigidez para mover naquela direção. Aí a gente vai para o movement control, que a gente chama o controle de movimento. Esse paciente tem quais demandas? Ele é só um trabalhador de escritório sedentário que se alimenta bem, mas não gosta de atividade física, leva a vidinha dele numa boa. O cara não tem demanda esportiva. Eu não vou para controle de movimento. Agora é um cara que faz atividade física, o cara faz corrida, o cara faz musculação. Caio, eu faço caminhada. Caminhada não conta, nem vem. Caminhada você tá saindo do sedentarismo, mas praticamente sem sair. Caminhada abre seu apetite para você comer mais e isso é bom para circulação. Não é bom para o sistema músculo-esquelético, tá? Então caminhada não conta. Então, se o cara é, por exemplo, um triatleta, a gente atende muito triatleta, a demanda esportiva é absurda. A gente tem que testar controle de movimento, bota o cara para saltar em uma perna só, vê como é que tá a aterrissagem, bota o triplo salto para o cara indo para frente, o triple rope jump test. Testa controle de movimento escapular. Coloca o cara em cadeia cinética fechada, apoiado com os 2 braços no chão e pede para ele tocar os ombros de forma bem rápida, sem camisa, para ver como é que está o movimento escapular. Se você vê que uma descola de forma anormal, que o cara não tem controle da cintura escapular. Então, o cara não tem dor nenhuma, mas você detecta diversos problemas que são fatores de risco para desenvolver dor em demandas de trabalho, em demandas do esporte. Então, eu brinco que eu não ligo para dor. Caio, como é que você trata a dor e não liga para dor? Porque a dor sempre traz um grande problema por trás. Seja uma relação prejudicada com o filho, seja uma relação prejudicada com o marido, seja uma relação de esforço dado e recompensa recebida no ambiente de trabalho prejudicada, seja uma briga com o sócio. Por quê, galera? Porque o sistema nervoso central, ele não sabe distinguir se você está brigando com seu sócio, com sua mãe, com sua esposa, com seu filho, ou se você está tomando uma paulada de um cara que acabou de te assaltar e roubar seu celular, de um cara que botou uma arma na sua cabeça, Deus livre e guarde, e levou seu carro agora na sinaleira. Então, o sistema nervoso central, ele libera as mesmas substâncias na corrente sanguínea para essas diversas situações. Então, é o quanto o paciente detecta de ameaça, associado ao sistema de cultura, crenças, pensamentos, sentimentos e emoções, tudo isso interconectado, somado à rigidez de movimentação nas diversas articulações que a gente acabou de discutir, tudo isso
gera de uma forma multissistêmica a percepção de dor, tá? A dor não é sua inimiga, não. A dor tá aí para te avisar que algo de errado está acontecendo e você precisa dar atenção. Porque se você não der atenção, quanto mais você não der atenção, o seu investimento para tratar essa dor vai ser muito maior e muito mais demorado. Beleza? Marileide Teles. Tive uma lesão no braço esquerdo e dói muito. Tem que tratar. Bruno Farias. Massa, que aula. Pô, que massa. Que bom que você gostou. Bom, galerinha, acho que é isso, né? Não tem mais perguntas. Se tiver, a gente responde aí. É o seguinte. Você que é fisioterapeuta ou estudante do quinto semestre em diante, nos dias 2 a 27 de novembro, a gente vai estar com a Jornada do Expert. Jornada do Expert é uma série que eu criei de 20 lives seguidas. Segunda a sexta, 4 semanas seguidas. 5 lives por semana. Vão ser 20 lives seguidas explicando a você como avaliar e tratar a dor. Como quebrar o gap de avaliação e de seleção da intervenção no tratamento da dor. Porque uma coisa é você avaliar e existe um abismo entre a avaliação e você selecionar a intervenção correta para cada tipo de paciente, para cada classificação mecânica de um paciente. Então a gente vai passar isso em 20 lives na Jornada do Expert e essa jornada não vai ser aberta aqui como eu estou fazendo para vocês. Vai ser num blog que a gente criou. E esse blog, só quem vai ter o link das aulas são os fisioterapeutas ou estudantes que estão cadastrados na jornada. Então não perde tempo, clica no link do meu perfil e se cadastra na Jornada do Expert. A galera que está perguntando do curso presencial de gerenciamento da dor, dias 12 e 13 de dezembro na Core Fisioterapia, lá na Pituba, tá? Tem um endereço aí no link do perfil. Hoje é o último dia para comprar seu ingresso para o curso presencial com desconto, tá? A turma é reduzida, eu só vou botar 10 pessoas na turma, tá? Turma reduzida, todo mundo de máscara, ambiente controlado. A gente vai fazer um curso espetacular, beleza? Então, acho que só tem 2 vagas, 1 ou 2 vagas, não lembro. Acho que só tem 1 ou 2 vagas, porque teve um cancelamento semana retrasada, porque a pessoa não podia na data. Então, acho que tem 2 vagas isso. E aí você clica no link do perfil para fazer sua inscrição. Hoje é o último dia com desconto, beleza? Vocês que não estão no meu Telegram, no Telegram eu passo áudios semanais sobre raciocínio clínico e fisioterapia musculoesquelética. Também tá tudo lá no link do meu perfil. E se você quer assistir essa live, essa reprise, que não vai ficar salva no Insta, você tem 24 horas para assisti-la lá no meu canal do YouTube. Bota lá Dr. Caio César Fisioterapia, acha meu canal ou então clica no link do meu perfil. Tudo que eu produzo tá aqui no link do perfil, beleza? Chegou uma perguntinha aqui. Olha só, acho que a gente vai ter papo pra manga agora, viu? Betinha Físio. Betinha, eu acho que eu te conheço, Betinha. Não tenho certeza. Será que você é a esposa de Davi, um paciente meu? Não sei, não dá pra reconhecer pela foto. Vamos lá. Diagnóstico de anterolistese grau 1. Espondilartrose lombar. Dor intensa na coxa direita. Quero orientações de exercício. Show, Betinha, que bom. Manda um abraço para Davi lá, para Natália também, irmã dele, né? Que massa. Vamos lá. Ponto número 1. Excluir a visão diagnóstica biomédica, que é o que você me trouxe aqui. A anterolistese tem um estudo de Bringict et al. 2015, inclusive está aqui no meu destaque, se você quiser a fonte depois. Você vai aqui no meu destaque do Instagram, vai no destaque artigos e vai estar lá. Bringict et al. 2015, ele rastreou pessoas de 20 a 80 anos e fez imagem em todo mundo. Encontraram uma porcentagem significativa de espondilolistese, que seria antero ou retrolistese, enfim. Anterolistese grau 1, ou seja, é uma coisa muito pequena. Espondilartrose lombar, ou seja, degeneração. Não sei, quantos anos esse paciente tem? Deve ser uma alteração normal do envelhecimento, parecendo cabelo branco, ou é uma dor lombar específica? O que eu faria aí? Esconderia o exame de imagem e diagnóstico médico e traçaria o meu diagnóstico, que é o diagnóstico funcional. O que a paciente não consegue fazer? Caio, eu não consigo dobrar o tronco, só chego até o joelho. Caio, eu não consigo
dirigir porque não tolera a posição sentada. Caio, quando eu estou no supermercado eu tenho que ficar apoiado no carrinho porque se eu ficar em pé dói, a dor desce para a perna. A crise da zorra, beleza. Aí vamos lá. E aí eu foco no diagnóstico funcional. O que a paciente não consegue fazer? O que é que está por trás desse diagnóstico? E aí eu vou testar todos os movimentos com ela. Então, lombar, né? Eu vou avaliar a lombar prioritariamente. O que é que eu faço na lombar? Eu testo flexão em pé, eu testo extensão em pé. E anoto. Produz a dor, diminui a dor, aumenta a dor, periferiliza a dor, centraliza a dor, anoto o que cada movimento tem de efeito na dor dela. Depois eu anoto o deslocamento lateral. No deslocamento lateral, o que é que acontece com a dor? Diminui, abola e centraliza, produz, né? Periferiliza, né? O que é que acontece? No deslocamento lateral esquerdo, o que é que acontece? E anoto tudo. E aí depois, eu vou testar o movimento com ela. Depois que eu anotei tudo. A flexão ela só chega até o joelho, então perda moderada. E a dor? A dor que é lombar, quando ela faz flexão, desce para o quadril. A dor distaliza na flexão em pé, periferiliza. Quando ela faz deslocamento lateral direito, a dor aumenta e vai para a coxa. Pronto, então aumenta e periferiliza no deslocamento lateral direito. Eu anoto essas duas referências. Lembra que eu já anotei tudo que ela não consegue fazer e duas referências mecânicas. E o sintoma, a dor, de 0 a 10, quanto é? De 0 a 10 a dor é 8. Anotei a referência sintomática. Será que essa paciente tem referência neurológica? Como é que está o teste de LASEG dela? É positivo? LASEG cruzado é positivo? SLAMP é positivo? Eu anoto a referência neurológica. Anotado todas essas referências, eu vou para os testes de movimento. Aumenta, irradia e concentra na coxa, ou seja, distaliza, periferiliza. Beleza, vamos construir esse raciocínio. Aí, pronto, positivo, tem referência neurológica. E aí, vamos construir esse raciocínio. Eu deito ela de barriga para baixo e começo a colocar extensões repetidas para ela fazer. E aí, quando eu faço extensão repetida, o raciocínio biomecânico é que eu fecho espaço posterior no canal foraminal. Se eu fecho espaço, eu comprimo hérnia, disco e nervo. Vamos quebrar esse pensamento biomecânico. Eu não quero saber o que acontece biomecanicamente, eu quero saber o que acontece na resposta do sintoma. Então, nas extensões repetidas, a dor diminui e da coxa ela volta para o quadril, ou seja, centraliza. Aí eu já sei que eu estou melhorando ela. E depois das extensões repetidas, bota ela em pé e testa tudo de novo. Se melhorou alguma coisa, você achou uma preferência direcional, você vai investir nas extensões repetidas. Agora, se você botou extensões repetidas e a paciente falou, eu estou repetindo aqui, repeti 15 e só aumentou. Pronto, aumentou, piora, beleza. Piorou a dor. Se piora, você já acende uma luz vermelha. Mas e depois que piorou durante o movimento, como é que ela ficou? Ela ficou pior em todas as referências ou ela ficou igual? Porque tem diferença. Se ela ficou pior depois do teste de movimento, é luz vermelha, você vai mudar a direção, beleza? Se ela não ficou pior, ou seja, aumenta durante e não pior depois, é uma luz amarela invejosa. A luz amarela do sinal de trânsito, quando ela é invejosa, a gente tem que quebrar o vetor da extensão. A gente tem que alternar a força. Eu vou pedir extensões repetidas com o quadril fora do eixo. Eu vou desviar o quadril para qualquer lado. Geralmente, qual eu testo primeiro? Eu testo o lado que fecha o espaço na perna que dói. Caio, como assim? Se a perna que dói é a direita, eu desvio o quadril para a esquerda, porque aí eu fecho o espaço do lado direito. Entendeu mais ou menos? Então eu peço extensões repetidas com quadril fora de eixo, desviado para a esquerda, nesse caso. E aí monitoro o que é que acontece durante, o que é que acontece depois. Se depois está melhor, bingo, preferência direcional, investe naquilo. Se depois está pior, vermelho, muda a direção. Como é que eu mudo a direção? Eu boto ela deitada de barriga para cima e invisto em flexões repetidas. Monitoro a resposta sintomática. A depender do sinal de trânsito, vermelho eu mudo direção, amarelo eu alterno força ou coloco mais carga. No amarelo invejoso eu alterno força, no amarelo normal eu boto mais carga para ver o que acontece. Se o amarelo vira vermelho ou verde. Se for verde, mais do mesmo. Manda a paciente para casa porque ela já melhorou com aquilo. Em 48 horas você testa de novo. É mais ou menos esse o raciocínio que a gente utiliza. Beleza? Espero ter ajudado de alguma forma aí.
Tem um post que vai te ajudar mais ainda sobre as respostas sintomáticas, que é um post do meu Twitter, Dr. Caio César SF, mas está aqui no Instagram também. O post fala os critérios de resposta sintomática durante o teste de movimento, após o teste de movimento, a definição das alternativas de força e a definição das progressões de força. E aí você consegue acompanhar esse raciocínio. Tem uma aula de dor lombar de 2h30 que eu respondo dúvida de umas 5 fisioterapeutas que entram ao vivo comigo, que está lá no YouTube. Você bota lá podcast Physio Insight no YouTube, tem uma aula de dor lombar lá, que eu praticamente destrincho uma evolução de um caso clínico inteiro, que eu acho que pode te ajudar mais, tá bom? Mais perguntas, galera? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Cadê? É isso. Então, por hoje é só. Espero ter ajudado no diagnóstico, na avaliação de vocês, somado de alguma forma. Qualquer coisa, deixa um direct, deixa sua dúvida na caixinha. Vou deixar a live salva por 24 horas aqui no YouTube. E estamos aí, beleza? Movimento é vida. Abraço, galera.